Carta de Paulo aos Gálatas. Foi escrita para várias igrejas na região da Galácia, onde Paulo tinha ido em uma das suas viagens missionárias. Você pode ler as histórias no livro de Atos. Ele escreveu essa importante carta sentindo uma profunda paixão e frustração. Aqui está a história por trás dela. O cristianismo começou como um movimento judaico-messiânico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade e, assim, rapidamente se espalhou para além de Israel. No tempo de Paulo como missionário, havia tantos não-judeus quanto judeus no movimento de Jesus, e isso desencadeou um enorme debate que conhecemos no livro de Atos, capítulo 15. Historicamente, o povo da Aliança de Deus estava focado em um grupo étnico, Israel, e eles foram separados através das práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, comer kosher, observar o sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que, para todos esses não-judeus realmente se tornarem parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis da Torá. E assim, alguns desses cristãos judeus acabaram vindo para as igrejas da Galácia. Eles estavam falando mal de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses homens não-judeus cristãos. E muitos deles foram circuncidados. E quando Paulo soube disso, ele ficou com o coração partido e irritado. E eis que surge essa carta. Primeiro, Paulo desafia os Gálatas com seu resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Então, ele argumenta que esse Evangelho é o que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão, e ele mostra como esse Evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e pelo poder do Espírito. Ele começa expressando sua perplexidade por os Gálatas terem abraçado um Evangelho diferente. É o evangelho promovido por esses cristãos que falam mal de Paulo e exigem a circuncisão. Então, Paulo defende primeiro a autenticidade da sua mensagem e autoridade como um apóstolo. Ele foi enviado pelo próprio Jesus ressuscitado para ir ao mundo não-judeu. Lembre-se da história do livro de Atos. Paulo diz que somente mais tarde que ele foi a Jerusalém encontrar os outros apóstolos, como Pedro ou Tiago. E quando ele lhes disse que não estava exigindo que os cristãos não-judeus fossem circuncidados ou comessem kosher, eles deram seu apoio total. Mas essa tensão era mais profunda. Pedro tinha ido a Antioquia para visitar e ver todos esses cristãos não-judeus, e ele estava comendo e se relacionando com eles. Mas, quando alguns desse grupo de oposição de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu sob sua pressão. Ele parou de comer com esses cristãos incircuncisos e os evitava. E assim Paulo confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer fiel ao Evangelho. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos fossem circuncidados e observassem as leis da Torá é um erro muito grande e por muitas razões. Primeiro de tudo porque é uma traição ao Evangelho. Ou, em suas palavras, as pessoas não são justificadas pelas obras da Torá, mas somente pela fé em Jesus, o Messias. E nós temos fé no Messias Jesus. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, é um termo do Antigo Testamento para Paulo. É quando Deus declara que alguém está em um relacionamento certo com ele. Eles foram perdoados, receberam um lugar na família de Deus e estão sendo transformados pela graça de Deus. E é a convicção de Paulo que ninguém pode ser justificado observando os mandamentos da Torá, senão somente pela fé em Cristo Jesus. Esta é uma frase densa e pode se referir à fidelidade do próprio Jesus para viver e morrer em nosso favor. Ou poderia se referir à nossa própria confiança e devoção a Jesus. De qualquer forma, a mensagem é clara. As pessoas são justificadas apenas ao confiar no que Deus fez por elas através de Jesus, não pelo que elas fazem por si mesmas. No coração do Evangelho de Paulo está a afirmação de que, quando as pessoas confiam no Jesus Messias, o que é verdade sobre ele se torna verdadeiro sobre elas. Sua vida, morte e ressurreição se tornam deles. Ou, em suas palavras, eu fui crucificado com o Messias. E não sou eu quem volta à vida, é o Messias que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E então, a razão pela qual qualquer um pode dizer que está bem com Deus ou que pertence à família da aliança de Jesus não é porque obedeceu às leis da Torá. É somente por causa do que Jesus fez por eles, que eles nunca poderiam fazer por si mesmos. Agora, essa compreensão profunda do que Jesus realizou tem enormes implicações para quem pode agora fazer parte da família da aliança de Deus e o que significa viver como um membro dessa família.
Então, Paulo primeiro menciona as histórias sobre Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou declarado justo diante de Deus simplesmente por ter fé. Ao confiar na promessa de Deus, naquele dia, todas as nações encontrariam a bênção de Deus através dele e de seus descendentes. O propósito de Deus era sempre ter uma família grande, multiétnica, de pessoas que se relacionam com ele com base na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma questão importante. Por que foi então que Deus deu as leis da Torá a Israel? Aqui, Paulo oferece uma explicação muito breve e densa, que mais tarde ele completará em sua carta aos Romanos. Ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel no Monte Sinai muito depois da promessa de Deus a Abraão. E se você ler a Torá cuidadosamente, ele diz: você verá que Deus sempre desejou que as leis fossem uma medida temporária. Ele diz que as leis tiveram um papel negativo e positivo. Negativamente, as leis agiram como uma lupa sobre o pecado de Israel. Elas expuseram como Israel compartilhou a condição humana pecaminosa, constantemente se rebelando contra a lei de Deus. E assim, a lei, que é boa, acabou pronunciando Israel e toda a humanidade como culpados. Ou, em suas palavras, as leis aprisionavam todos sob o poder do pecado, mas as leis também tinham um papel positivo. Elas agiam como um professor rigoroso da escola, que mantinha Israel na linha até a vinda da prometida descendência de Abraão, o Messias. E quando o Messias veio, ele cumpriu o propósito das leis em favor de Israel. Jesus foi o fiel israelita que realmente amou a Deus e ao próximo e, como rei de Israel, morreu para levar em si a maldição e consequência do fracasso de Israel e trazer a redenção. E agora, através de Jesus, a descendência de Abraão, a bênção de Deus pode chegar a todas as pessoas, independente da sua etnia, status social ou gênero. Para Paulo, não faz sentido exigir que os cristãos não judeus observem a Torá. Esse tipo de exigência age como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou lidado com os nossos pecados. Negligencia a nova liberdade adquirida para nós através de Jesus e do dom do Espírito e limita a promessa e bênção de Deus a uma família étnica. Mas os adversários de Paulo podem argumentar que as leis da Torá são um guia comprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como os cristãos não judeus aprenderão isso? Paulo responde nos capítulos 5 e 6, descrevendo como a presença transformadora de Jesus através do Espírito é o segredo. As leis da Torá são boas, são sábias, diz Paulo. De fato, todas elas podem ser resumidas como Jesus fez no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Mas as leis, boas como são, não deram a Israel o poder de obedecê-las. Em comparação, a boa nova é que Jesus cumpriu as leis em nosso nome. E agora, ele vive em nós através do Espírito, transformando o seu povo em novos seres humanos que cumprem a lei amando os outros. Então, Paulo continua, o contraste é entre a antiga e a nova humanidade. Os hábitos da antiga humanidade são óbvios. Estes são comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos e comunidades inteiras. E, enquanto as leis da Torá proibiam esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou-os na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em dependência do Espírito, a vida de Jesus se torna dessa pessoa e produz aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Este é o modo de vida de Jesus que ele quer reproduzir na sua família, para que se tornem pessoas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade, gentileza e autocontrole. Mas esse fruto não é automático, diz Paulo. Ele requer cultivo, assim como um fruto real. Ou, em suas palavras, se vivemos pelo Espírito, temos que nos manter em sintonia com o Espírito. Isso requer intencionalidade. Temos que aprender a podar os nossos velhos hábitos e cultivar novos e, ao fazê-lo, somos levados pelo Espírito à medida que Jesus renova as nossas mentes e corações e nos torna pessoas que amam a Deus e aos outros. E assim, o povo de Jesus cumpre o que Paulo chama de Torá do Messias. No final, Paulo conclui, esse requisito para os cristãos se tornarem observadores da Torá ou serem circuncidados é um caminho que perde o foco no objetivo. O que realmente importa é a nova criação de Deus, essa família multiétnica do Messias. Pessoas cheias de fé em Jesus que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é disso que trata a carta aos Gálatas.